Olá, turma, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de feridas e curativos. Na aula de hoje, abordaremos lesão por pressão, pé diabético e os tipos de curativos e coberturas. Lembrando que essa aula você pode solicitar o seu certificado de participação, é só entrar em contato aqui no link abaixo com a nossa Secretaria de Atendimento ao Aluno e solicitar o seu certificado de 10 horas complementares, tá certo? Sobre o nosso slide, ele vai ser enviado para quem fizer a inscrição via e-mail ou no link aqui abaixo você pode baixar o nosso slide dessa aula, certo? Eu sou a professora Tainara Tomás e eu vou estar com vocês aí pelas próximas horas no nosso curso de capacitação e atualização em feridas e curativos. Vamos começar. Primeiro, a gente vai lembrar da anatomia da pele, tá, gente? A pele, ela é o maior órgão de absorção do corpo, mas ela não absorve tudo e qualquer coisa, não. Ela tem permeabilidade seletiva. Então, ela decide o que ela vai absorver. A pele também é um sistema do corpo humano, chamado de sistema tegumentar, tá? A pele ela pesa cerca de 10% do seu peso corporal e ela é dividida em três camadas: a epiderme, a derme, tecido subcutâneo ou hipoderme. Vocês podem ter conhecido também dessa forma. O que é interessante da gente avaliar nessa imagem aqui da pele? É a composição de cada camada. A pele ela é fina, porém ela é dividida em camadinhas e cada camada tem a sua função. A primeira camada, que é a epiderme, a camada mais superficial, é nela que a gente vai encontrar as terminações nervosas. Grava esse nome. Na derme, a gente vai encontrar as glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas, os músculos que vão fazer a ereção do pelo. E na hipoderme, a gente vai encontrar tecido adiposo, que é gordura, veias e artérias de maior calibre. Na derme, a gente encontra ali as vênulas e alguns capilares e arteríolas, que são as vasos sanguíneos mais finos, e a epiderme, que é a primeira camada, ela não é vascularizada. Então, a gente não tem vasos sanguíneos na primeira camada. Porém, na primeira camada é onde a gente encontra a maioria das terminações nervosas. Qual é o problema sobre isso? É que quando eu tenho uma lesão que atinge a epiderme, ela pode ser extremamente dolorosa, porque ela está em cima das terminações nervosas. Por isso que um ralado, que a gente chama de escoriação no termo técnico, ele é tão doloroso. E já quando essa lesão é mais profunda, atingindo a derme ou a hipoderme, muitas das vezes a profundidade da lesão a gente não sente dor no sítio da lesão, porque a lesão ela acabou destruindo as terminações nervosas, o que vai resultar com que, se eu não tenho terminação nervosa, como é que eu vou ter dor naquela região, certo? Então, a gente precisa lembrar dessas camadas da pele e o que cada camada da pele compõe e faz, tá certo? Depois, a gente precisa entender qual é a diferença entre uma ferida e uma úlcera. E aí eu pergunto para vocês, meus amores, meus alunos, técnicos e cuidadores que estão aqui comigo. Vocês sabem a diferença entre essas duas condições? Vocês conseguem pensar agora, sem ler no slide, hein? Sem ler no slide. Vocês conseguem pensar qual seria a diferença entre o que é uma ferida e o que é uma úlcera? E por que a gente chama de úlcera por pressão? Olha aí, vamos lá. Muito bom. A ferida, gente, ela é caracterizada pela perca da continuidade dos tecidos, podendo ser uma ferida superficial ou uma ferida profunda, tá? Então, a ferida, ela é isso, ela é caracterizada pela perda superficial dos tecidos. Qual é o ponto? É que a ferida, ela deve se fechar em até 6 semanas.
Então, a ferida é quando a gente tem um corte, né? A gente perde a continuidade do tecido. Ela pode ser superficial ou profunda, mas ela precisa fechar em até 6 semanas. Quando a gente se referencia como úlcera, eu tenho uma ferida que passou de 6 semanas que não tem a intenção de cicatrizar. A úlcera é quando eu tenho um ferimento, né, uma ferida, com duração maior de 6 semanas e ela não tem a intenção de cicatrizar. Quando a gente fala úlcera por pressão, é porque essa ferida, né, que se transformou em uma úlcera, ela aconteceu por pressão no tecido, não por um corte, por exemplo. A pressão do que, Thay? A pressão do peso daquela pessoa sobre uma proeminência óssea. Por isso que muitas das vezes as úlceras, elas vão acontecer aonde? Elas vão acontecer nos pontos de proeminência óssea, região do sacro, calcâneo, occipital, na região escapular, porque é onde a gente vai ter proeminências ósseas e o peso do corpo ali em cima. Esse peso do corpo, ele dificulta toda a circulação sanguínea, dificulta a chegada de nutrientes e oxigênios, e isso pode acontecer com que a gente tenha problemas relacionados à circulação. E aí, se não se chega a sangue, logo o que acontece? Isso mesmo, a gente vai ter a morte tecidual. Logo tendo a morte tecidual, aquilo ali vai se abrir uma ferida e se em 6 semanas não apresentar intenção de cicatrização, se torna uma úlcera, tá certo? Então essa é a diferença de uma ferida para uma úlcera. Toda úlcera é uma ferida, mas nem toda ferida é uma úlcera, ok? Feridas limpas e feridas contaminadas. As feridas limpas, gente, ela acontece sem a presença de infecção. São feridas feitas em sítio cirúrgico, em regiões aonde a gente tem ali a menor, quase que nula, possibilidade de fazer uma contaminação no momento da execução do ferimento. Então, a gente fala que as feridas cirúrgicas, elas são feridas limpas, porque elas foram feitas com o zero, né, de risco de contaminação. Essas feridas, elas não têm a presença de infecção. Por quê? Eu só tenho a própria flora microbiota ali da região, né, microbiana da região, e ela não apresenta uma manifestação excessiva de micro-organismos e ela também não apresenta nenhum outro sinal de infecção. Lembra dos sinais flogísticos? Dor, calor, rubor, edema e perda de função? Não tem nada disso ali acontecendo. Professora, mas ferida cirúrgica às vezes fica saindo um líquido de dentro da ferida. Como assim? Esse líquido que fica saindo de dentro da ferida, a gente vai chamar ele agora de exudato. Então, se você ainda não ouviu esse termo, anota aí no seu caderno, que exudato é essa secreção que sai da ferida. E as feridas, elas produzem exudato, porque a pele ela precisa ficar hidratada. Então, quando que eu sei que esse exudato é um problema? Professora, mas está saindo muito líquido. Eu já tive alunos que tinham dúvidas sobre se esse líquido ele fazia mal para a ferida. E o exudato em excesso, realmente, ele vai fazer mal para a nossa cicatrização, porque a gente vai ver daqui a pouco, nas fases de cicatrização, eu não posso ter uma ferida extremamente úmida, porque esse excesso de exudato ele vai dificultar. Mas o exudato ele precisa aparecer. Nas feridas limpas, que são as feridas que não têm presença de infecção, como que esse exudato se apresenta? Ele vai se apresentar em pequena quantidade, de cor clara e transparente. Se eu começo a ter um exudato com presença de sangue, que a gente vai chamar de exudato sanguinolento, a presença de muco, que a gente vai chamar de muco purulento, a gente vai ter problemas, porque é sinal que alguma coisa está acontecendo nesta ferida. Mas o exudato presente na ferida, ou seja, a aguinha da ferida que vocês conhecem, não é um sinal de infecção. Sinal de infecção são os sinais flogísticos, dor, calor, edema, rubor
e perda de função. Isso é sinal de que a ferida está infeccionada. E não confunda infecção com contaminação, tá? São coisas diferentes que a gente precisa ter em termos aí a noção, tá? Então, uma ferida limpa é uma ferida que não possui a presença de sinais de infecção. Vamos lá? Ok? Então, ó, uma ferida limpa é uma ferida que não possui a presença de sinais de infecção, porque ela foi feita através de procedimento cirúrgico ou com o menor risco possível de contaminação. Então, ali a gente tem uma ferida limpa, é uma ferida que não tem presença de infecção. Porém, ela pode ter a presença de exudato, e esse exudato ele é na cor clara, transparente e indolor, não tem cheiro. As contaminadas são feridas que vão ter presença de bactérias ou outros micro-organismos, mas elas não têm uma infecção instalada. Então, um corte que eu faço no braço na cerca é uma ferida contaminada. Eu tenho a presença dos micro-organismos que estavam presentes naquela cerca e agora eles podem estar presentes no meu braço. Mas eu não tenho uma infecção instalada. Para mim ter uma infecção instalada, eu preciso da presença dos sinais flogísticos. Tudo bem, turma? Deu para entender essa parte? Então vamos lá. Ferida contaminada é a ferida que eu tenho a presença de micro-organismos, de bactérias ali, de fungos, de alguma outra coisa. O que causou a ferida era um objeto sujo. Pode ser assim que a gente entenda? Mas ela não me apresenta sinais de infecção. Então, as feridas de úlceras por pressão, elas são feridas contaminadas, tá? Mas elas podem ou não apresentar sinais flogísticos. No momento em que elas apresentam sinais flogísticos, elas deixam de ser feridas contaminadas para feridas infectadas. Professora, contaminada e inflamada é a mesma coisa? Vamos voltar aqui, ó. Inflamação, vou até botar aqui na caneta, ó, é diferente. Inflamação. Feridas inflamadas são diferentes de feridas contaminadas. Feridas inflamadas precisam da presença dos sinais flogísticos. Feridas contaminadas não necessariamente são feridas inflamadas. A gente vai chamar de feridas inflamadas ou infectadas aquelas que possuem a presença e a multiplicação de outros micro-organismos associados. E pode vir junto com um quadro infeccioso, porque aí já há a presença de sinais flogísticos. Então, a gente tem dor, calor, edema, rubor, perda de função. A gente tem a aparição de secreção mucoporolenta, mucosanguinolenta. A gente pode ter a presença de odor. Então, nessas feridas que a gente fala que são feridas infectadas, a gente precisa de iniciar medicamentos, a gente vai precisar aí de medicamentos para realizar o tratamento mais específico destas feridas. Grava essas informações, por quê? Por que é importante gravar isso? Uma das coberturas que a gente usa e é muito comum é a... Meu Deus, eu acabei de pensar nela, esqueci. A sulfaziedina de prata. A sulfaziedina de prata, ela é uma cobertura que a gente vai ter a presença de um antibiótico, que é o prata. Eu não vou passar um antibiótico numa ferida limpa. Por que não? Porque a gente já entendeu que ferida limpa não tem presença de micro-organismos nem bactérias. Professora, eu posso passar a sulfaziedina de prata numa ferida contaminada? Sim, a ferida contaminada ela não tem a presença de bactérias e outros micro-organismos, porém, se transformou numa multiplicação exagerada dessas bactérias e micro-organismos que gerou uma infecção, inflamação nessa ferida, se gerou esses micro-organismos, gerou uma inflamação, infecção, aí a gente vai entrar com esse antibiótico, que é a nistantina.
A nistatina não, gente. A sulfaziadina de prata. A nistatina também tem ação antibiótica, mas não necessariamente. Então, quando a gente entende a diferença de uma ferida limpa para uma contaminada, para uma infectada, a gente fica mais claro de entender lá nas coberturas. Por que que eu vou usar sulfaziadina de prata em determinadas coberturas e entender a gravidade da gente utilizar aquilo ali, porque é um medicamento com ação de antibiótico. Assim como vocês usam o Nebacetim, por exemplo, que também tem uma função ali relacionada a antibióticos, não adianta passar Nebacetim numa ferida limpa, numa ferida cirúrgica. Qual o sentido? Se eu não tenho a presença de multiplicação exagerada de micro-organismos ali, para que esse antibiótico funcione? Entendeu? Então, a gente precisa entender quais são as classificações das feridas, quais são as classificações dos tecidos que eu encontro nessa ferida, para que quando eu chegue na parte de trabalhar com as coberturas e os curativos ali, faça sentido para mim. Porque senão vocês aprendem de orelhada. Ah, tá, o que é aprender de orelhada? O médico mandou, parece aquela brincadeira do seu mestre mandou. Aí o médico mandou. E você não sabe nem o que é que você está fazendo de utilização, tá? Outro ponto que eu sempre gosto de trazer é a escala de Braden. Gente, a úlcera por pressão, ela tem muitos fatores que podem ser evitados, tá? Então, ela tem múltiplas coisas que a gente pode evitar. Como que eu sei o risco que o meu paciente pode estar sofrendo para ter ou não uma úlcera de pressão? Através da escala de Braden. A escala de Braden é uma escala que ela vai observar 6 fatores, e esses fatores eles vão indicar mais ou menos risco para que esta pessoa possua tenha, né, a possibilidade de evoluir com a úlcera de pressão. Como assim, professor? Então a gente vai pensar na percepção sensorial dela, na umidade do local, no nível de atividade, no nível de mobilidade. Lembrando que a atividade é se ela se movimenta saindo do local onde ela está. Mobilidade é relacionado à região aonde a gente está tendo ali a limitação, tá? A gente vai pensar na nutrição do paciente e na questão de fricção e cisalhamento. Então, para cada item desse, a gente vai dar uma pontuação. Lembrando que quanto menos ponto, pior é a condição desse paciente. Quanto mais pontos ele ganha, menor é o risco. E todos os pacientes possuem risco para evoluir com uma úlcera de pressão. Todo mundo possui esse risco. Claro que uns possuem um risco menor, outros possuem um risco muito alto. Então, a gente vai olhar essa tabela, essa avaliação é feita pelos enfermeiros, tá? Então, a gente vai observar o nosso paciente, observar essa tabela e pontuar. A pontuação que a gente tem aí é entre 15 e 18 para um paciente que tem risco de desenvolver, e um paciente com menos de 9 pontos é um paciente que tem muito alto risco, ou risco extremo de desenvolver. Então, quanto pior for a avaliação dele, ou seja, quanto menos ponto ele receber na escala de Braden, maior o risco desse paciente evoluir com uma úlcera de pressão. E aí a gente já sabe fatores de prevenção, né, galera? Movimentar o paciente, manter o local seco, a nutrição do paciente é muito importante para a gente, para que tudo isso no conjunto nos ajude a diminuir o risco do aparecimento de uma lesão por pressão. Então, agora a gente vai pensar nos tipos de tecidos presentes no leito da ferida. Então, a gente vai ter o tecido de esfacelo. Qual é o problema? O problema é que muitos de vocês acham que o esfacelo é um sinal de gravidade. Meu Deus! Tá aparecendo um esfacelo na ferida. Nossa, esse tecido aí vocês confundem muito esfacelo com muco. Vocês confundem o esfacelo com a presença de... Meu Deus, esqueci o nome. Vocês olham para o esfacelo e vocês imaginam que é uma infecção que está acontecendo. Vocês confundem com muco, com um exudato mucoporolento.
Sendo que não, o esfacelo é um tipo de necrose, tá? E esse tipo de necrose, ele apresenta essa consistência mucoide, de coloração amarelada, mas ele é um tecido que ele mostra para gente que está acontecendo um processo de cicatrização ali. Qual é o problema? Eu não posso ter excesso de esfacelo nessa ferida, porque no momento em que eu tenho um excesso desse esfacelo, temos um grande problema para resolver, porque o esfacelo ele é um tipo de necrose. Ele pode estar firme, preso na ferida ou frouxo, e ele precisa ser removido, porque ele vai ser um dos fatores que vai impedir o nosso processo de cicatrização. O esfacelo ele é formado por bactérias, fibrinas, leucócitos, exudatos e também tem uma grande quantidade de DNA. Mas ele é um tecido necrótico e a gente precisa remover. Como que vai ser feita essa remoção, Thay? Se ele está muito firme na ferida, essa remoção ela pode ser feita de forma mecânica, que é quando o enfermeiro vai lá e faz a remoção utilizando bisturi. E a depender do tipo de remoção, até os médicos vão precisar intervir. No esfacelo, a gente consegue algumas técnicas que a gente faz micros rasgos mesmo nesse tecido, e quando a gente coloca a medicação, ela vai fazer o amolecimento para que a gente consiga tirar. Então, ó, outra dica aí para pensar. A ferida tem presença de esfacelo, então eu vou ter que utilizar uma cobertura que seja para remover este tecido necrosado, ok? Então, a gente vai começando a associar o tipo de tecido para o tipo de cobertura que a gente vai trabalhar. Necrose. A necrose propriamente dita, né, que é aquela necrose onde o tecido está marrom, enegrecido, ela é a manifestação final de uma célula que teve lesão irreversível. Ela vai ter um grande risco para contaminação, tá? Um grande risco para contaminação e proliferação bacteriana, tá? E outro ponto, a necrose, ela atrapalha muito o nosso processo de cicatrização. Enquanto tiver a presença de tecido necrótico na ferida, não cicatriza, tá? Ah, professora, mas o esfacelo não é um tipo de necrose? Sim, ele também atrapalha. Mas a necrose propriamente dita, aquele quando o tecido já está enegrecido, aquele tecido não volta, gente. Não tem nada, não tem reza braba que você faça para esse tecido necrótico voltar. Ele já morreu. Então, eu preciso remover. E aí a gente pensa, vamos pensar junto? De novo, as necroses, necrose de liquefação, que é o esfacelo, ou a necrose propriamente dita, precisam ser removidas da ferida. Logo, eu preciso de coberturas que façam esta remoção, que elas façam uma aderência a esse tecido necrótico e que na troca do curativo essa necrose saia, ou que elas amoleçam esse tecido, né? Para que na troca do curativo a gente consiga removê-los. Então, esse tecido ele precisa sair e ele vai sair ou com debridamento químico, que é utilizado através de pomadas, de coberturas, ou debridamento mecânico. O debridamento mecânico é aquele que a gente vai ali no bisturi e já vai removendo mesmo, tá certo? E a gente tem o nosso tecido maravilhoso, é assim, aquele tecido lindo que, de novo, muita gente leiga confunde tecido de granulação com tecido inflamado. Galera, o tecido de granulação, ele tem que ter esta cor vermelha vivo, viscoso, brilhoso, ele é um tecido úmido, ele é um tecido que vai ter a presença, sim, de exudato. Ele é um tecido que mostra que a gente tem o crescimento de novos vasos sanguíneos e tecido conectivo para preencher a espessura da ferida. Ele é um tecido saudável desde que ele esteja vermelho vivo, brilhante, com essa aparência quase que aveludada. Ele, quando está pobre de vascularização, ele vai começar a ter uma cor rosada pálida, ele vai se apresentar esbranquiçado, e aí a gente já começa a entender que se eu não fizer uma intervenção nesse tecido de granulação agora,
esse tecido de granulação ele vai evoluir para a necrose. Mas ele é realmente esse tecido que vocês estão vendo na foto. Esse tecido vermelho vivo, brilhoso, úmido. Este tecido ele não pode ficar seco, porque se ele ficar seco, ele adere na cobertura. Se ele adere na cobertura, na troca do curativo, a gente vai ter um novo trauma. E aí a gente não vai cicatrizar essa ferida nunca, né, meus amores? Então não é isso que a gente quer. A gente quer esse tecido com essa aparência de vermelho vivo. E a gente vai observar tecido de granulação. Eu tenho coberturas que podem ser passadas no tecido de granulação para manutenção desse aspecto do tecido. Porém, eu tenho coberturas que não são indicadas para o tecido de granulação. E elas são indicadas para o tecido de necrose. Se eu passo no tecido de granulação, eu vou ter um problema, porque a ideia desta cobertura é fazer a remoção do tecido morto. Quando eu passo num tecido vivo, o que acontece? Isso aí, eu causo um dano nesse tipo de tecido. Então, não quero que isso aconteça. Então, a gente vai ter o tecido de epitelização. Gente, o tecido de epitelização ele é maravilhoso. Ele é aquele tecido que fala, olha que lindo, estamos cicatrizando. E a ferida, ela cicatriza de fora para dentro. Esse tecido de epitelização é uma pele nova, ele vai ter uma coloração rosada. E qual é o meu principal cuidado com esse tipo de tecido? Evitar que ele faça uma nova ferida. Porque por ele ser um tecido novo, ele é um tecido muito frágil. E ele pode se romper. Aonde que o tecido de epitelização aparece? Gente, na borda. Ele é o tecido que me mostra que a ferida está cicatrizando. Então, ele aparece na borda da ferida, com aquela coloração rosada, mais esbranquiçada, e ele vai indo em direção ao centro da ferida. As feridas elas vão cicatrizar da borda para o centro. Então, quanto melhor for o meu tecido de epitelização na borda, ótimo. E aí a gente vai ter o quê? Coberturas que formam barreiras. Opa, tá, lembrei do creme de barreira. Ok, o creme de barreira é um creme que a gente pode utilizar no tecido de epitelização. Por que ela vai formar uma barreira? Lembra que eu acabei de falar que o tecido de epitelização é um tecido novinho, sensível. Então, a gente pode passar o creme de barreira sobre ele para que literalmente se forme uma barreira para que eu não tenha atrito direto com esse tecido novo e ele vire uma ferida e com risco de se tornar uma úlcera. Então, quando a gente conhece os tipos de tecido presentes na ferida, faz mais sentido para mim conseguir entender a parte das coberturas que eu vou utilizar. As coberturas, gente, que a gente utiliza, elas vão para o tipo de tecido que eu tenho no ferimento. Não é assim, úlcera de grau 2, a gente passa, sei lá, nebacetim. Não é assim. É feridas, úlceras que apresentam tecido de epitelização utilizam X cobertura. Feridas que apresentam tecido de necrose de liquefação, utilizamos X coberturas. Na ferida inteira? Não! Naquele tecido. É como se a gente estivesse confeitando um bolo, em que cada partezinha ali a gente vai administrar um tipo de cobertura. Claro que eu tenho coberturas que podem pegar na ferida inteira, mas a gente vai priorizar essas áreas para trabalhar com estas coberturas mais específicas. Dúvidas até aí? Espero que não. A gente está com aí 30 minutos de aula, basicamente, então tá bem dinâmico, bem legal. Lembrando que essa aula você pode solicitar um certificado de participação de 10 horas complementares, e esse certificado você pode solicitar entrando em contato com o nosso suporte do aluno, que está aqui embaixo, o nosso link do WhatsApp, tá? Você pode também baixar o nosso slide através do link que está aqui embaixo ou aguardar para receber o nosso slide no e-mail junto com o seu certificado de participação. Vamos falar agora sobre os estágios das úlceras de pressão? Vamos falar sobre esse assunto? Professora, que imagem horrorosa! Professora, que imagem horrorosa! Como assim? Que coisa horrível, professora. Gente, é a vida. É assim que se acontece, é assim que se manifesta
essas situações, precisam, é, vocês precisam, como é que se diz? Ficarem a par das situações. Então, essa aqui, gente, são os estágios das úlceras por pressão. Claro que a gente tem aqui úlceras gigantescas, né? Para que a gente já bata o olho, mas a gente consegue ver. Em uma das úlceras, a gente tem um processo de cicatrização acontecendo muito bem, e na outra já não temos tanto esta presença acontecendo. Tá? E pelos que a gente já viu sobre os tipos de tecido, a gente consegue saber qual é que está em processo de cicatrização e qual não está em processo de cicatrização. Beleza? Então vamos lá. Estágio 1. O estágio 1 das úlceras de pressão, a nossa pele ela está intacta. Então essa aqui, ó, o estágio 1 aqui. A pele ela está intacta, mas se observa uma vermelhidão, um rubor. Qual é a diferença de eu saber se isso é uma úlcera em estágio 1 ou não? Eu vou pressionar esta região aqui. Vou pegar lá o meu dedão, vou apertar. Vou contar até 10 e vou tirar. Quando eu tirar o dedo, se não ficou branco e depois ficou vermelho de novo, eu tenho uma úlcera. Por quê? É um eritema não branqueável. Como assim, Thay? É um eritema não branqueável. Eu pressiono, solto e ele continua vermelho. Quando eu encontro esse eritema não branqueável em regiões de proeminência óssea, principalmente nesta região aqui, que é a região sacral, a gente está diante de um estágio de úlcera por pressão, estágio 1. Rompeu a pele? Ainda não. Porém, internamente, eu já estou com um processo ulcerativo, tá? Qual é o meu cuidado? O cuidado é evitar que a pele se rompa. E aí a gente vai trabalhar com hidratação, a gente vai trabalhar com retirada da pressão desse local para fazer a cicatrização e não se romper, certo? Estágio 2. No estágio 2, galera, a gente já teve o rompimento dessa pele. E aí eu costumo falar que o estágio 2 ele parece uma queimadura. Você vê bolhas, você vê a pele ralada. É como se a pessoa tivesse ralado aquela região numa parede, tá? A úlcera ainda está superficial, atingindo somente as duas primeiras camadas da pele. Apresenta ali uma flictema, que são bolhas, tá? E a gente vai trabalhar agora com o quê? Com 2 pontos. Primeiro ponto, evitar que aqui, ó, aonde a gente ainda está com o estágio 1, se torne estágio 2. E fazer com que aonde está o estágio 2 cicatrize e retorne para o estágio 1. Então, agora a gente vai começar a trabalhar com um tipo de cobertura nas bordas e uma outra cobertura aonde eu encontro o estágio 2, tá certo? E o estágio 3? O estágio 3 agora a gente já teve a perca de todas as camadas da pele. Agora a gente pode ver, inclusive, o tecido subcutâneo, gordura da pessoa, tá? Ela pode ter ou não tecido necrótico. Então, agora a gente começou a falar da presença de esfacelo e necrose propriamente dita. Ela é uma ferida que vai ter clatera, então ela é ferida que tem profundidade. E, de novo, ó, a gente vai ter a borda para trabalhar de uma forma, aonde eu tenho tecido de conjuntiva aqui, ó, esse tecido de granulação, eu vou trabalhar com uma coisa, aonde eu tenho a presença de esfacelo, aqui, ó, eu vou trabalhar de outra forma, aqui onde eu tenho tecido conjuntivo de outra, porque a ideia é manter as bordas saudáveis para que acelere o processo de cicatrização, remover esse esfacelo. Para que eu quero remover esse esfacelo? Para que ele não me atrapalhe na cicatrização e manter esse tecido aqui, ó, de granulação em estado bom
para que ele cicatrize, tá? Então, aqui a gente está vendo 3 tipos de tecido e cada tipo de tecido desse a gente vai trabalhar com uma cobertura diferente, tá? O estágio 4 é quando eu tive a perca de todas as camadas. Professora, mas aí não é o estágio 3? Calma, perdi todas as camadas e ainda tive comprometimento muscular, ósseo, ligamentoso, tendíneo. É quando eu tenho uma clatera. Eu atingi todas as camadas da pele e as camadas subjacentes. Então, são feridas que elas são clateras, elas são literalmente buracos. Vai ser a pior para cicatrizar? Vai. Vou precisar preencher este buraco com a minha cobertura e o meu curativo? Vou, tá? E aí a gente percebe de novo, eu tenho uma borda para trabalhar e eu tenho uma cratera para trabalhar. Então, a ideia é que a borda a gente trabalhe com um tipo de cobertura e aqui dentro a gente vai trabalhar com outra. Lembrando que a cicatrização é sempre de fora para dentro, de baixo para cima, e no estágio 4 ela requer extrema atenção e já é feridas que vão ser prioritárias para que o enfermeiro realize o processo de curativas e coberturas, porque ele precisa avaliar isso daqui, tá bom? Quais são os fatores de risco que a gente vai ter para a presença de feridas ulcerativas em pacientes? Ah, é só diabetes? Não, meu amor, não é só diabetes não, tá? Qualquer um pode ter, principalmente pacientes com idade avançada, com a pele mais clara, ingestão hídrica e nutricional inadequadas, pacientes que possuem a pele mais seca e descamativa, mobilidade prejudicada, uso prolongado de medicamentos do tipo corticoide, pacientes que precisem fazer muita transferência e reposicionamento e queda. Professor, o que tem a ver a queda? A queda não vai transformar você numa pessoa provisoriamente com restrição de atividade e mobilidade? Lembra que a gente falou de atividade e mobilidade na escala de Braden ainda há pouco? Então, a gente tem um risco. Como é que eu faço para prevenir? Lavar o local sempre com sabonete neutro, com água morna, não fazer fricção na pele, então não é para ficar esfregando, que aquilo ali não é um tapete. Realizar a mudança quando possível a cada 2 horas ou fazer a utilização de coxins. Aplicar sem realizar massagem cremes umectantes, dali cremes que façam hidratação da pele. Lembra que a pele seca e descamativa é um fator de risco? Então a gente vai manter a pele nutrida e hidratada. A gente vai ter hidratantes específicos também. Observar sinais de desidratação, porque se a pele está desidratada, ela resseca, se ela resseca, ela rompe, se ela rompe, ela faz estágio de lesão nível 2, tá? E utilizar colchões, aí a gente tem aqui como exemplo o colchão de casca de ovo, mas a gente tem um colchão pneumático. Quando não possível utilizar esses colchões, a gente tem a utilização dos coxins. Tudo isso é interessante para a gente prevenir e lembrar da escala de Braden. Tudo que for muito ruim no nosso paciente aumenta o risco dele ter uma úlcera de lesão, tá certo? Uma úlcera por pressão. Então, como eu falei, o enfermeiro ele tem uma função de avaliar a ferida. E avaliando a ferida, ele consegue dizer quais são as coberturas e como vai ser realizado este curativo. A partir do estágio 2, o enfermeiro ele já precisa fazer a avaliação daquilo dali. Ao avaliar, ele vai observar a localização, o estágio que essa ferida se encontra, o tamanho, o tipo de tecido, cor, condição da pele, borda, presença de túnel, cavidade, presença e o aspecto de exudato e também a presença de odor, tá? A gente vai ter paciente com a pele mais escura, onde a gente tem que tomar cuidado para se atentar à temperatura dessa pele e à sensibilidade da pele também. Porque a temperatura e a sensibilidade vão nos ajudar na escala de Braden. Lembra lá da escala de Braden? Então, eu preciso ficar atento, tá? Outra coisa que a gente precisa ver é a alteração da consistência do tecido e a questão de dor, porque eritema de celulite e lesão por pressão tissular são difíceis da gente detectar em indivíduos que têm uma pele mais escura, tá bom?
e que tem diminuição da sensibilidade daquela região. Então, por isso que fazer avaliação de feridas e fazer o tratamento de feridas não é uma função do técnico de enfermagem. Vocês ficam desesperados. Eu preciso saber o que usar. Sim, você precisa saber o que usar quando. Mas quem vai decidir o que você vai usar é o enfermeiro e o médico. E digo mais, na maioria das vezes é o enfermeiro que vai decidir. Então você precisa saber o que usar para não usar o negócio errado e não desperdiçar produto, e você conseguir ali manusear com precisão o medicamento. Mas quem decide o que vai ser passado é o seu enfermeiro, tá bom? Então, aqui, ó, a gente tem uma ferida, a gente vai utilizar as réguas para fazer a mensuração de comprimento e largura, e a gente também pode utilizar o cotonete para fazer a mensuração de túneos e cavitações nas feridas. E esta avaliação, ela é feita a cada troca de curativo, para que a gente consiga avaliar a evolução deste ferimento. Vamos para o pé diabético agora? Tudo bem até aqui? Tranquilos? Tranquilos mesmo? Coloca para mim aí nos comentários o que, que vocês estão achando, se estão gostando da aula, se está sendo interessante para vocês, se tem dúvidas, tá? Coloca aí para mim. Lembrando que essa aula vocês podem pegar um certificado de participação com 10 horas complementares. Basta entrar em contato com o nosso suporte ao aluno, se você ainda não fez a inscrição. Se você já fez a inscrição, é só aguardar que vai chegar no seu e-mail. E no final, você tem aqui embaixo o link onde você pode pegar o slide dessa aula ou aguardar para receber o slide junto com o certificado, tá bom? Pé diabético. Agora eu mostrei para vocês uma evolução diferente, que em pouco mais de um mês, a gente saiu de uma ulceração para uma cicatrização muito positiva de um pé diabético, tá bom? O que é um pé diabético? O pé diabético, ele é uma alteração, são séries de alterações que podem ocorrer em pessoas com diabetes não controladas. A infecção ou problema de circulação de membros inferiores estão entre as complicações mais comuns das pessoas que possuem diabetes. A glicose em excesso no sangue, ela dificulta o processo de cicatrização de feridas e acelera o processo de infecções. Então, a gente vai ter o pé diabético sendo classificado em 3 estágios. O pé diabético neuropático, o pé diabético vascular e o pé diabético misto. Nem todo pé diabético ele é igual, tá? Nem todo pé diabético ele é igual, não. Eles vão ter classificações diferenciadas. Então, eu preciso entender estes pontos. Então, vamos lá. O pé diabético neuropático, ele vai ter pulsos presentes, ou seja, eu consigo sentir o pulso distal. Ele vai apresentar muita calosidade, a pele dessa região é mais seca, eu vou ter tecidos granulosos e a ulceração vai ser secretiva no pé neuropático. No pé isquêmico, eu já não tenho dor e não tenho a presença de pulso. Então, é um pé mais sensível e a pessoa não tem sensibilidade no pé e diminuição do pulso periférico. As unhas normalmente são mais atrofiadas, é um pé mais pálido, um pé que tem suas margens irregulares e as feridas elas são mais secas. Tá? Então, os pés eles são diferentes. Eu posso ter um pé misto? Posso, mas a maioria vai ser neuropático ou isquêmico. E a depender do tipo, muda-se a forma de tratamento, tá bom? Então, dependendo do tipo, vai se mudar a forma em que a gente vai realizar o tratamento desses pés. O que a gente consegue ver? Que o pé diabético ele tem áreas de risco para a presença de ulcerações. Ele é um pezinho que a gente olha e ele é um pezinho muito característico. Como assim, professora? Olha para a imagem, gente. É um pezinho que tem, ó, dedinhos em formatos de garra. É um pé que ele é ou muito plano ou muito côncavo.
E é um pezinho, ó, que tem os dedos em região de atrofia, o que atrofia os dedos e as unhas. Esse é um pé muito característico para fazer um pé diabético. Por quê? Essas deformidades de pé em formato de garra faz com que esses pontinhos aqui onde vocês estão vendo as setas aumentem a pressão daquela região. Aumentando a pressão daquela região, diminui a circulação sanguínea, sangue não chega, não leva nutrientes, não leva oxigênio, acontece a presença de, exato, feridas necróticas. E aí o diabetes descontrolado pode fazer com que essas feridas não cicatrizem, levando inclusive à amputação. Então, o pé diabético ele tem essas áreas de risco muito características para o desenvolvimento das suas úlceras, tá certo? A gente vai ter também a classificação desse pé diabético. Vai ser classificado. Vai ser classificado como grau 0, ou o pé que está pré ou pós-ulcerativo, então ele já abriu uma úlcera, ou ele está prestes a se formar uma ulceração. Quando essa úlcera já se instala e a gente tem uma lesão que ainda não envolve tendão ou cápsula ou aparecimento de osso, a gente vai falar que é úlcera de grau 1. Tá? Mas é tão rápido assim, no grau 1 já tem esse risco. No grau 1, a gente precisa lembrar que o pé ele não tem muita musculatura, tecido de subcutâneo, né, tecido adiposo não, gente. O pé ele tem pouca musculatura ali, pouca gordura, pouco tudo. Isso faz com que seja mais rápido de atingir os tecidos subjacentes. Então, no grau 1, a gente tem uma úlcera instalada, porém, a gente ainda não está vendo a presença de tendão. No grau 2, eu já tenho a presença de tendão, mas eu ainda não estou vendo osso. E no grau 3, eu já tenho a presença de tendão e osso palpável. Ou seja, eu já perdi tanta camada da pele e tecido subjacente que eu já estou vendo o osso. Eu posso ter a regressão destas feridas? Pode. Professora, como? Quando eu controlo os fatores intrínsecos e extrínsecos, ou seja, os fatores internos e externos que levaram o paciente a chegar nessa condição. Mas um paciente que tem uma diabetes descontrolada, ele tem muitos fatores externos e internos para resolver, o que muitas das vezes vai fazer com que ele leve uma amputação dessa região, tá? A gente vai ter também o grau 4, quando eu já tenho uma necrose na região de dedos, plantar ou calcanhar, então é ou um ou outro, e o grau 5 é quando eu já tenho uma necrose em quase todo o pé. Galera, necrose precisa debridar, necrose precisa retirar. Então, quando eu tenho uma presença de necrose, eu tenho que fazer o debridamento. E muitas das vezes, na região do pé, eu levo esse paciente à amputação, principalmente no pé isquêmico, que é um pé que já não vai ter uma vascularização muito boa. Por isso que ele é um pé gelado, que ele é um pé que o paciente tem menos sensibilidade, que eu tenho uma menor presença de pulso nesta região. E qual é o ponto ruim? É que não tem dor, então não incomoda o paciente. Quando ele vai ver, ele já está numa úlcera de grau 2, tá? Por isso que é importante que a gente tenha cuidados diários ali com a região do pé, observando, avaliando, para que ele não evolua nessas condições. Belezinha? E o que o técnico de enfermagem literalmente faz nestas condições? O técnico vai ser responsável por curativos em estágio 1 e estágio 2, tá? 3, 4 não classificável, é função do enfermeiro. Ah, mas o enfermeiro deixou eu fazer. Beleza, mas não é sua função. Porque no estágio 3 e 4 eu já preciso fazer uma avaliação mais profunda dessa ferida para me entrar com a medicação correta. Vai auxiliar o enfermeiro nesses estágios superiores, vai realizar o curativo no estágio 3, com orientação do enfermeiro e supervisão, e vai realizar as prescrições do enfermeiro. A partir daí, gente, você não vai mexer mais naquela ferida.
Porque no estágio 3 e no estágio 4 eu já tenho a presença de necrose de liquefação, então eu preciso remover aquela necrose, eu preciso fazer uma avaliação mais profunda daquele ferimento, e o técnico não tem essa capacidade técnico-científica. Por isso que vocês ficam na lesão 1, quando ainda não rompeu a pele, e na lesão 2, quando teve o rompimento superficial da pele. 3 e 4, que eu tenho lesões mais profundas, quem tem que estar mexendo naquele ferimento, manuseando, fazendo o tratamento e avaliação é o enfermeiro. No estágio 3, ele pode deixar lá na prescrição todo o detalhe que você vai realizar para fazer a troca do curativo, mas ele precisa avaliar aquele ferimento, tá certo? Não é mais o técnico de enfermagem que vai avaliar, eu já preciso da avaliação do meu enfermeiro. Falando nisso, vamos lembrar da fisiologia da cicatrização? Então, as feridas elas vão cicatrizar a partir de 3 fases. Eu tenho a fase inflamatória, a fase proliferativa e a fase de maturação. Mas vale lembrar que o tipo de tecido presente na ferida influencia na cicatrização da mesma, assim como a intenção de cicatrizar também depende pelo tipo de tecido. Então, eu trouxe aqui para a gente lembrar. Tecido de granulação, esse tecido vermelho vivo, lindo, brilhoso, úmido. Tecido de epitelização, tecido da borda, esse tecido rosáceo, que é um tecido novo, um tecido sensível. Esfacelo, que é a necrose de liquefação, pode estar aderido e seco, preso na ferida ou não, mas ele precisa ser removido, porque isso aí é uma necrose. E a necrose propriamente dita, que é quando eu não tenho mais como restaurar aquele tecido, ele precisa ser removido completamente do ferimento, e ele é o que mais me atrapalha, além de levar a complicações para infecção e inflamação desta ferida. A cicatrização ela vai acontecer por 3 intenções. A gente vai falar que a ferida vai cicatrizar por primeira intenção quando eu conseguir fazer uma sutura. Por quê? Porque eu consegui aproximar as bordas. Lembra que fecha de fora para dentro, de baixo para cima? Então, eu já trouxe uma borda para outra, já aproximei essas bordas. Vai ficar mais fácil com que ela cicatrize. E aí vai ficar dependendo somente da cicatrização interna. Na segunda intenção, aí a gente vai encontrar aqui a maioria das LPP. Por quê? Porque eu não consigo trazer as bordas para perto para cicatrizar. Então, eu vou depender que o organismo cicatrize de fora para dentro, porque eu não consigo juntar essas bordas através de uma sutura. E na terceira intenção? Na terceira intenção é quando eu tenho alguma coisa me atrapalhando. Pode ser um dreno, pode ser a necrose, pode ser um processo infeccioso. Eu tenho alguma coisa que eu preciso consertar naquela ferida ou retirar daquela ferida para que ela cicatrize, tá certo? Então, primeira intenção, juntei as bordinhas, ela cicatriza mais rápido. Segunda intenção, não consigo aproximar as bordas, característica de LPP. Terceira intenção, feridas com drenos, por exemplo, que ela só começa a cicatrizar quando eu removo o dreno, quando eu removo a necrose, quando eu trato o processo infeccioso, certo? E agora a gente vai falar sobre curativos e coberturas. Tá tranquilo até aqui? Já estamos quase em 1 hora de aula. Eu espero que vocês estejam conseguindo assimilar o conteúdo. Tá? Lembrando que vocês conseguem fazer o download desse slide, solicitar um certificado de participação de 10 horas complementares, tá? E a aula ela fica disponível para os alunos aí do nosso portal, para eles conseguirem acessar e revisar quantas vezes eles quiserem, tá certo? Então vamos falar de curativo e cobertura. Eu trouxe para vocês um resumão. Esse resumo não foi eu que fiz, tá? Esse é um resumo que a gente recebeu através da internet. Então, tá lá de gratuito download na internet. Mas a gente revisou e viu que realmente esse resumo está muito bom. Inclusive, eu parabenizo a pessoa que produziu esse conteúdo, porque realmente está, tipo assim, o resumo do que a gente precisa saber. Então, tem a maioria das coberturas que a gente utiliza. A dúvida de vocês é quando que troca esse curativo e que tipo de tecido a gente vai usar. Então, a gente vai começar aqui ó, com ácidos graxos essenciais, o AGE, Dersane, óleo de girassol. A gente vai ter que fazer a troca diária e eu preciso de tecido íntegro.
Tecido bom. Normalmente a gente vai utilizar o AGE nas bordas da lesão ali, para manter aquele tecido hidratado e evitar que ele se rompa e gere outras lesões. A gente vai ter o hidrocoloide. O hidrocoloide ele pode ficar até 7 dias na ferida. Ele é um hidrocoloide que ele pode ser utilizado em necrose, tá? Seja necrose úmida, que é a necrose de liquefação, ou em necrose seca, que é aquela necrose propriamente dita. Porém, o tecido não pode estar infectado. Lembrou? Ele tem que ter necrose, mas ele não pode estar num processo de infecção. Aí a gente consegue utilizar o hidrocoloide, porque ele vai colar naquela placa de necrose e na troca do curativo a gente retira ele. O aldinato de cálcio com prata, então a gente tem aí a presença de substâncias que vão fazer a função de antibiótico. Eles vão ser para feridas exudativas, então são feridas que estão saindo muito exudato. Para quem nunca viu o alginato, ele parece uma esponja, tá? E eles vão ajudar quando eu tenho necrose úmida também, porque ele consegue absorver esta umidade em excesso ali. Ele pode ser trocado a cada 48 horas, dependendo da situação, ele pode ficar até 7 dias. Cavilon, nosso famoso creme de barreira. Posso trocar ele de forma diária? Posso, mas nas instruções ele pode ficar até 72 horas na região. Ele é um creme de barreira. Ele é para ser utilizado em pele íntegra. Ele é para ser utilizado na borda de uma ferida. A gente também consegue ver o Clavilon sendo utilizado em colostomias, tá? Na borda ali da colostomia. Ele cria literalmente uma película em volta da região que protege aquela pele. A gente tem a sulfaziedina com nitrato sérico, tá? E de prata. Ela pode ser trocada cada vez que ela faz a exudação ou a cada 24 horas. Preste atenção, ela não pode ser passada quando eu tenho a presença de sangue em excesso. Se está sangrando em excesso, eu preciso controlar este sangramento primeiro. Então, se eu tenho um exudato sanguinolento saindo em excesso, eu não vou passar a sulfa, tá? Mas ela pode ser passada em a presença de pus e a presença de exudato, desde que não seja em excesso. A sulfaziedina ela é muito conhecida para a utilização de queimaduras, tá? Lembrando que ela forma uma pasta na ferida. E quando a gente for realizar a troca, eu preciso remover toda ou o máximo possível dela do ferimento. A gente tem os filmes semipermeáveis, que podem ficar até 7 dias, dependendo da região, ou com troca a cada 72 horas. Normalmente, eles vão ser utilizados em pele que tem a presença de flictemas, feridas fechadas e limpas, ou feridas abertas, limpas, sem tecido de granulação, com excesso de exudato. Então, eu posso colocar na ferida com tecido de granulação? Posso, desde que ela não esteja excessivamente exudativa. Ela tem que ter exudato, sim, mas não pode ser em excesso, senão o filme não adere, tá? Pode ser utilizada em queimaduras de primeiro e segundo grau e normalmente ela é utilizada para fixar catéter. A gente tem a malha de acetato, né, que é a celulose, de novo para feridas secas, para justamente ela conseguir fazer esta fixação. Ela é muito utilizada em ulcerações venosas e também em pacientes que precisaram fazer enxertos, tá? E as membranas regeneradoras, que elas podem ficar ali até cerca de 12 dias ou se desprenderem ou apresentar sinais de infecção. Normalmente essas membranas regeneradoras, elas são muito utilizadas em pacientes com queimaduras e úlceras arteriais e venosas. Então, elas ficam ali estimulando a regeneração do tecido naquela região. Ela pode ficar até 12 dias, ou se ela se desprender antes disso, ou se começar um processo infeccioso, tá? A gente vai para o hidrogel, muito comum o hidrogel aí também, muita gente já fala sobre ele. O hidrogel, ele vai ser até 72 horas,
tá? E eu preciso utilizar um curativo secundário para manutenção do hidrogel naquela área. O hidrogel, ele é para áreas necróticas secas, tá? Ele é um gel mesmo e a gente vai utilizar em tecido desvitelizado, em tecido que já está ali, ó, pronto para ser removido, tá certo? O curativo de carvão aditivado e prata, porque eu tenho só carvão aditivado e eu tenho carvão aditivado e prata. Só carvão aditivado, a gente vai trabalhar com o odor da ferida. Carvão aditivado e prata, a gente trabalha com odor mais um antibacteriano. Então, a gente vai trabalhar com feridas fétidas por causa do carvão e que estejam infectadas. O carvão aditivado ele também parece uma espuma, por isso que ele pode ser utilizado em feridas com grande quantidade de exudato, porque ele vai ajudar a absorver o exudato. A gente tem a papaina, que já não é tão falada sobre ela. Ela vai ser utilizada nesse tecido necrótico que tem a presença de crosta, então necrose seca, aquela necrose preta que a gente precisa remover, e para ajudar no desbridamento de tecidos desvitalizados, tá? A colagenase, ela pode ser feita a troca de 24, 48, 72 horas. Exudato moderado, a cada 24 horas a gente tem que trocar. A ferida está limpa, mas apresenta sangue, a cada 48 horas eu posso trocar. A ferida é limpa e não tem a presença de sangue, exudato sanguinolento, ela pode ficar até 72 horas. A idofibra, ela pode ficar até 7 dias, porém, se a ferida estiver infectada, somente 3 dias, tá? Ela é muito utilizada em feridas com exudato, feridas que estão produzindo muito líquido, tá? A sulfazidina de prata, que é só sulfa pura, né? A gente já viu a sulfa com outros componentes. A sulfazidina de prata, ela é conforme a saturação. Então, quando você vê que a pomada saturou, ela fica tipo uma espuma. A gente precisa fazer a limpeza. Ela é muito utilizada em processos de queimadura, em processos para a gente prevenir a infecção, a colonização. E ela é muito utilizada em necrose úmida, no caso do esfacelo, né? Necrose de liquefação. A bota de una, ela pode ser trocada de forma semanal ou, se necessário, antes desse prazo. Ela é um tratamento para úlceras venosas, tá? A gente vai ter os debridantes, que vão ser debridamentos químicos e enzimáticos. Eles podem ficar de 24 a 48 horas e eles servem para tecidos desvitalizados. Então, eu só vou utilizar os debridantes para as necroses. Não vai botar um debridante num tecido de granulação que tu não vai fazer sentido nenhum e ainda vai prejudicar o processo do paciente. A gente tem as espumas de cloriterano, que elas vão fazer a troca a cada 7 dias, tá? Normalmente elas vão ser usadas para preenchimento de cavidades. Lembra da úlcera por pressão estágio 4, que já faz uma cratera? A gente precisa preencher aquela cratera ali. Normalmente a gente utiliza essas espumas de cloriterano. As gases, e aí a gente tem gases que elas são revestidas com medicações, elas vão ficar ali em lesão com extremamente exudato, então a cada vez que aquela gase ela se encharca, a gente troca, elas são utilizadas muito nessas lesões com exudato excessivo. E os silicones eles formam uma barreira mesmo na região onde está sendo utilizada. Ele é muito utilizado em lacerações e abrasões, para ele formar essa barreira e evitar traumas secundários ali na ferida, tá? E eles podem ficar ali até 10 dias, mais ou menos, ou caso ele solte antes, desprenda antes da ferida, a gente faz a troca. Professora, como é que eu vou gravar tudo isso em nome do Senhor Jesus? Você não precisa memorizar, meu amor, a não ser que você esteja fazendo uma prova, um processo seletivo, e tu tem que levar para a prova. Caso não, a gente trouxe aqui também um algoritmo de feridas, que também é da internet, a galera está fazendo um trabalho muito bom nas redes sociais, inclusive, em que ele vai lembrar os principais que a gente vai usar. Então, tem uma ferida aberta, como é que limpa? Limpa com soro fisiológico em jato, soro em temperatura ambiente para morno. Limpei a ferida. Feridas, a gente vai limpar feridas contaminadas, de fora para dentro. Feridas limpas, a gente pode limpar de dentro para fora.
Feridas com presença de tecido necrótico. O que, que a gente vai usar? Se tem exudato, alginato de cálcio. Se não tem exudato, a gente pode utilizar hidrocolóide. Feridas com presença de esfacelo. Com ou sem exudato, mas se tem esfacelo, a gente usa alginato de cálcio. Lembra que tecido necrótico e esfacelos precisa debridar? Então, se eu tenho que debridar, alginato de cálcio a gente pode utilizar ali. A ferida com tecido de granulação. Se tiver exudato, alginato de cálcio. Sem exudato, eu posso fazer a utilização do AGL, creme de barreira. E quando eu tiver o tecido de epitelização, a gente vai utilizar o AGL, creme de barreira. Sempre que a gente passar esses medicamentos, essas coberturas, a gente vai fazer uma cobertura secundária, utilizando gaze ou filme transparente, tá? Para manter essa composição de pomada ali e aí a gente fecha a lesão. Dependendo do tipo de cobertura, pode ficar 3, 5, 7, 10, 15 dias, como a gente viu ali, ou remover se saturar antes. Mas de forma clara, a gente vai lembrar. Se eu tenho tecido necrótico, seja necrose ou necrose de liquefação, o esfacelo, a gente precisa remover. Então, eu vou trabalhar com uma cobertura que vai fazer uma aderência para na troca do curativo a gente remove. Tecido de granulação, mantém ele umedecido, vitalizado para que ele cicatrize. Tecido de epitelização, mantém ele hidratado para que ele não se rompa e continue o seu processo de cicatrização. Certo? Temos dúvidas? Se não temos dúvidas, temos dívidas. E a dívida é você ir lá no Instagram, postar o que você achou da nossa aula de hoje. Coloca lá, @prof. Tainara Tomás, deixa teu comentário sobre a nossa aula. Segue o nosso canal aqui no YouTube. Lembrando que para solicitar o certificado de participação é só entrar em contato com a nossa secretaria do aluno, informar que você assistiu a aula, mandar seu nome e seu e-mail. Se você fez a inscrição pelo nosso site, é só aguardar que vai chegar para você pelo seu e-mail e o certificado também junto com o nosso slide. Também aqui embaixo tem um link na descrição que você pode baixar o slide da aula. É importante lembrar que as informações da aula de hoje possuem apenas caráter educativo. Somente médicos e cirurgiões dentistas devidamente habilitados podem diagnosticar doenças, indicar tratamentos e receitar remédios. Eu sou a professora Tainara Tomás, eu fico por aqui. Te vejo na nossa próxima aula. Um grande beijo e até mais!